Comprei uma casa aqui em Portugal e será que valeu a pena? Oi, meu nome é Camila Marques, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nossa, acho que eu nem sei fazer isso mais. Gente, tem mais de um ano que eu não apareço aqui nesse canal pra gravar vídeo pra vocês. Mas finalmente voltei, e voltei com novidades, voltei com essa bomba que eu comprei uma casa aqui em Portugal e eu quero falar pra vocês se valeu a pena, se não valeu. Vou contar tudo pra vocês a respeito de documentação, burocracias e, enfim, tudo mais. Se você quer assistir, fica comigo aqui até o final que eu vou te esclarecer tudo. Se você não me conhece, eu sou a Camila Marques e eu estou aqui em Portugal já tem 3 anos. E se você quer saber um pouquinho mais da minha vida, da minha jornada, desde quando eu cheguei aqui em Portugal, tem vários vídeos aqui no canal que você pode dar uma olhadinha, tá? Inclusive a primeira casa que a gente alugou, os trabalhos que eu já passei, então tem muita coisa legal aqui no canal. E esse vídeo eu quero contar pra vocês se valeu a pena comprar uma casa aqui em Portugal, né, depois de 3 anos aqui. Então eu comprei a casa com a CPLP em 2024, tá? Nós compramos a casa em maio de 2024, então foi o ano passado, e eu vou contar o processo pra vocês de documentação. Na realidade, era o sonho do meu marido comprar casa aqui em Portugal, nunca foi uma pretensão minha comprar casa, porque primeiro, que eu achava que era muito difícil, segundo, eu imaginava que estava totalmente fora da minha realidade. Então eu acabava que eu não dava tanta importância para isso, mas ele tinha essa vontade, esse desejo e começou a pesquisar como que fazia para comprar casa aqui em Portugal. E aí ele foi no banco, né? O nosso banco desde quando a gente chegou aqui é o Banco Milênio. Ele foi no banco e foi buscar as informações. Então o primeiro passo que você precisa de fazer é ir no seu banco e buscar as informações de como pode fazer um financiamento aqui de casa, tá? A primeira coisa que você tem que fazer. E assim que ele chegou no banco, fizeram uma simulação de crédito, né? Para saber quanto que poderia liberar de crédito para financiar. E aí, a princípio, o Banco Milênio tinha aprovado mais ou menos em torno de uns 150 mil euros para poder financiar. Depois a gente foi buscar uma casa. E aí a gente começou a busca, né? Entre sites que a gente foi procurando, tudo na internet, o OLX, a gente encontrou um apartamento aqui perto de onde eu morava já. Então a gente foi no site, buscamos o apartamento, encontramos, né, mais ou menos o que a gente queria, ligamos e agendamos uma visita, né? Então assim, foi tudo muito meio que rápido, porque quando a gente começou realmente esse processo de comprar casa, eu falei, nossa, vai dar certo mesmo? Então vamos correr atrás disso. Engraçado que foi a primeira casa que a gente visitou e a gente já gostou logo de cara dela. Mas a gente ainda foi visitar outros apartamentos também que a gente tinha olhado, né? Então aqui é um apartamento, tá, gente? É um T3, só que hoje em dia ele é um T2 mais um, porque transformou um quarto em uma copa. Então é um apartamento muito espaçoso. Eu vou deixar algumas imagens aí pra vocês verem. É um apartamento muito espaçoso, bem branquinho, todo reformado, todo remodulado, que também era uma das nossas exigências, né? Já comprar um apartamento já pronto para morar, porque a gente não queria fazer reforma, a gente não tava com paciência de comprar para reformar ou para construir, nem nada disso, a gente já queria mudar logo. Encontramos esse apartamento e levamos para o banco. Quando a gente chegou no banco, né, a gente mostrou a proposta que o dono da casa, né, o dono do apartamento nos entregou. Eles mandariam o avalista, né? Então eles mandam o avalista para poder avaliar a casa para ver se tá pedindo o valor correto. E aí depois da avaliação, o banco dá uma resposta se aprova ou não o financiamento. E aí passaram-se mais ou menos uma semana depois que o avalista veio e avaliou toda a casa, todo o apartamento, eles deram uma resposta falando que tinha sido sim aprovado o nosso financiamento. A gente não conseguiu fazer aquele financiamento de 100%, porque eu já tenho 36 anos e meu marido também, então a gente não conseguia pegar. E também tem outros requisitos também, não é só a idade, né? Tem tempo também de permanência no país, você precisa também de ter o cartão cidadão, então tem uma série de exigências para você conseguir pegar o financiamento 100%. Então a gente não pegou o financiamento 100%, mas pegamos o financiamento de 90%. Já foi uma ajuda e tanto pra gente, porque 90% já foi basicamente, a gente teve que dar 10% de entrada. Com isso, então, a gente teve que pagar basicamente os documentos
para poder mudar. No final das contas, tivemos que pagar a entrada do apartamento e toda a documentação, tá? Que isso também tudo é responsabilidade de quem está comprando. Então, se você tá querendo comprar um apartamento aqui e já não vai pegar o financiamento 100%, se programe para mais ou menos 15 mil euros, juntando a entrada mais a documentação. Isso vai depender, claro, obviamente, do valor do imóvel que você vai comprar. No nosso caso, deu mais ou menos 15 mil euros, juntando a entrada mais a documentação, tá? Então a gente tinha que ter esse dinheiro em mãos e à vista já para pagar logo tanto os documentos quanto dar a entrada também para o dono da casa. Agora dos documentos necessários para você financiar um imóvel aqui em Portugal. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, já deixa seus comentários aqui e no finalzinho do vídeo eu vou falar quanto a gente pagou aqui nesse apartamento. Quais os documentos necessários para você financiar um imóvel aqui em Portugal. Então, como eu falei com vocês, compramos o apartamento com a CPLP. Então, primeira coisa, a gente teve que trazer o nosso passaporte, a CPLP, comprovante de residência, contrato de trabalho efetivo. Meu marido é efetivo no trabalho dele e eu trabalho com recibo verde. Então eu tive que entregar os 12 últimos recibos verdes que eu tinha. O IRS e o meu marido também teve que entregar os 3 últimos recibos. Todo o processo, gente, desde quando a gente começou a olhar a casa até a mudança, levou em torno de mais ou menos 1 mês e meio, tá? Foi muito rápido. Começamos o processo no meio de maio. Quando foi dia 20 de maio, recebemos a proposta do banco dizendo que a gente tinha sido sim aprovados para o financiamento. Então a gente mudou para essa casa dia 10 de julho. Então foi basicamente finalzinho de maio, junho inteiro pra gente resolver documentação, escritura, avaliação da casa, foi todo aquele processo burocrático de documentos. Dia 2 de julho a gente assinou a escritura e depois pronto, foi só questão mesmo de mudança para casa nova. Então o processo foi muito rápido. Arrependemos ou não de ter comprado apartamento? Não, gente, claro que não, nós não nos arrependemos, porque primeiro o valor da parcela fica bem mais barato do que um aluguel, tá? Bem mais barato do que o valor do arrendamento. Ou seja, você vai ter aquele aperto inicial de juntar a entrada, de pagar a entrada, mas depois você fica bem mais tranquila, porque o valor da parcela praticamente ou é o mesmo valor do arrendamento que você paga ou vai ser até mesmo menor, tá? No nosso caso, como a gente já pagava um arrendamento mais barato, a gente pagava 420 de arrendamento, hoje praticamente a nossa parcela fica em torno de 500 euros mensais, tá? Isso já incluindo parcelas, seguros que a gente precisa de ter e tudo mais. Então esse já é o valor final. Então assim, 500 euros é basicamente a parcela do nosso apartamento e a gente pagava 420 de arrendamento. Então para vocês verem que não tem tanta diferença, sabe? Então a diferença é pouquíssima e a gente tá pagando algo que é nosso, tá? Isso incluindo todas as taxas e seguros obrigatórios que a casa precisa de ter. Moramos em apartamento, a gente também precisa de pagar o condomínio, tá? Então são 50 euros o condomínio, isso que a gente paga à parte. A gente paga 50 euros porque o nosso prédio ele possui elevador e toda semana tem uma empresa de limpeza aqui no prédio para poder limpar e manter o prédio limpo e organizado. Então finalmente eu vou revelar para vocês o valor que a gente pagou aqui nesse apartamento, que é um T2 mais um, tá? Lembrando que a cozinha já veio toda equipada, a gente comprou a casa já toda remodulada, então foi somente realmente mudar com todas as nossas coisas para cá. Não precisamos de ter dado manutenção em nada, não precisamos de fazer reforma nem de pintar uma parede. A gente chegou na casa, a casa estava prontinha para morar. A gente pagou 117 mil euros, tá? Que foi o valor do nosso apartamento, 11.700 de entrada e o restante foi para a documentação. Então esse foi o valor que a gente pagou. A gente não se arrependeu de ter comprado, foi a melhor coisa que a gente fez, porque hoje em dia a gente vive muito mais tranquilo, paga um valor justo, né? Não paga arrendamentos absurdos, então a gente paga um valor justo para morar bem, confortável, numa casa espaçosa e que a gente não precisou de remodelar nada. Então com certeza foi o melhor investimento que a gente fez aqui em Portugal e valeu muito a pena. E agora me diz aqui nos comentários o que você achou. Você achou que essa casa ficou cara ou barata? Deixa aqui pra mim nos comentários também alguma dúvida que vocês ficaram se inscrevendo aqui no canal. E eu vou deixar aqui também o link do meu Instagram se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!